vão assistir depois. Muito bem, irmãos, amigos, é uma alegria podermos estar juntos mais uma vez. Hoje nós vamos estudar sobre um assunto muito especial, muito importante, que é o assunto da sacudidura. Nós vamos compartilhar aqui a imagem para você ir aí acompanhando. Estamos firmes nesta série sobre os eventos finais. É importante nós estarmos estudando as profecias bíblicas, estudando o que a Bíblia fala sobre os eventos finais. Eu tenho mostrado a cada semana este texto e eu quero deixar ele bem enfatizado. No livro Eventos Finais, página 11, diz assim: há perante nós tempos tempestuosos, mas não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Nós teremos tempos difíceis pela frente, mas não é para com isso, ao conhecer as profecias, ficarmos alarmando as coisas no sentido de desânimo, no sentido de pessimismo, de incredulidade. É importante nós termos a consciência de que Deus está no controle da história, no controle da sua igreja e no controle também, espero que de nossa vida. Hoje vamos estudar sobre a sacudidura. A profecia fala sobre a sacudidura, que tem a ver com esta ideia da peneira, de peneirar. E nós vamos entender este assunto. O assunto está relacionado com a sacudidura, em alguns lugares chama de peneiramento. O que é isto? O livro Eventos Finais, na página 150, diz assim: estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Então, o texto do Espírito de Profecia diz que estamos no tempo da sacudidura. A igreja será sacudida, e é isso que vamos entender neste estudo. Olha só o que diz na página 149 do livro Eventos Finais: introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos, o trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Esta é a ideia da profecia a respeito da sacudidura. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Vamos ver textos bíblicos que falam sobre a sacudidura. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Em diante diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Aqui está a parábola você conhece, do joio e do trigo. Algumas coisas interessantes. A parábola,
um retrato da igreja de Deus, do povo de Deus, e o texto diz que o joio e o trigo cresceriam juntos. Uma coisa triste, irmãos, que você já sabe, mas é importante a gente entender para entender este assunto. Na igreja, infelizmente, nós temos pessoas que não estão firmes com Deus, que não têm amor verdadeiro pela verdade, pela palavra de Deus, um respeito por Deus e sua palavra. O joio e o trigo crescendo juntos dentro da igreja. E uma coisa que eu quero lhe chamar a atenção nessa parábola, que é um tanto assim pesado, assustador, é que na parábola Jesus disse que o joio, diz, foi um inimigo que plantou. Então, no conceito profético bíblico, existe uma ideia de que, pesada, complicada, mas uma ideia de que existe que o joio foi o inimigo quem plantou. Então, uma ideia pesada de que há pessoas na igreja que foi o inimigo que colocou dentro da igreja, para atrapalhar o bom andamento da igreja, para atrapalhar a pregação do evangelho, para provocar discórdia, desunião. Eu já estou começando aqui hoje com um assunto um tanto pesado. Eu sou pastor há 24 anos e eu já vi, e muitos que estão me ouvindo têm mais experiência de igreja do que eu, e mesmo os mais novos já perceberam isso, tem pessoas na igreja que são instrumentos do inimigo, instrumentos do mal. E com as atitudes de egoísmo, de disputa por poder, por coração duro, por promover intriga, discórdia, desunião, são usados pelo inimigo, usados pelo mal. E a parábola confirma isso. Olha aí, no versículo 28. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso, o inimigo plantou o joio. Mas o texto diz que haverá um momento em que Deus vai separar o joio do trigo. Separar. O assunto, aqui no livro Eventos Finais, tem um capítulo só sobre a sacudidura. E a profecia diz que Deus vai chacoalhar como uma peneira. Ele vai peneirar o seu povo, a sua igreja, vai dar um chacoalhão na igreja, para tirar o joio da igreja, para que a igreja possa receber a chuva serôdia, para que a igreja possa terminar a pregação do evangelho, para que a igreja possa estar pronta para receber muitos que virão de outras religiões. Deus vai ter que chacoalhar a igreja e tirar, limpar a igreja. É um assunto assim pesado, mas é o que a profecia diz. Olha só o que diz o livro de Amós. Abra sua Bíblia no livro de Amós. Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. Amós, aí no finzinho do Antigo Testamento, capítulo 9. Amós, capítulo 9. Se você observar aí o título do capítulo de Amós, capítulo 9, o título diz aí: os juízos de Deus são inevitáveis. Eles virão e são inevitáveis. Mas olha só o que diz Amós, capítulo 9, versículo 9. Diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Interessante. O texto diz, Deus está dizendo: eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel. A casa de Israel é uma referência ao povo de Deus, a igreja verdadeira, a igreja de Deus. Deus dizendo: eu vou sacudir o meu povo. Assim como sacode o trigo no crivo. E diz aí de maneira interessante: sem que caia na terra um só grão. O grão verdadeiro do trigo, aquele membro firme, fiel, aquele que realmente aceitou a verdade com todo o coração, esse não vai cair da peneira.
não será sacudido para fora. É o joio que será sacudido para fora da peneira. Mas o texto diz, Deus dizendo, sacudirei meu povo. Vou fazer uma limpeza, sacudirei a casa de Israel. Olha só o que diz o livro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Versículo 27 e 28. Romanos, capítulo 9, versículo 27 e 28. O texto diz assim, Romanos, capítulo 9, versículo 27 e 28. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Então o texto diz que ainda que o número dos filhos de Israel sejam muitos como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Esse texto está relacionado com o texto de Amós que lemos. Sacudirei a casa de Israel. Muita gente fazendo parte da casa de Israel. Muita gente na igreja verdadeira. Mas Deus vai sacudir a casa de Israel e o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente? É aquele que está firme com Deus. É aquele que está firme na verdade. Aquele que realmente tem um compromisso firme com a palavra de Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 12. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, irmãos, o assunto desse estudo ele é muito forte. E oro a Deus para que Ele toque no seu coração, o Espírito Santo te incomode. A ideia profética é que Deus vai sacudir a igreja, irmãos. Em meio à crise, antes da chuva serôdia, Deus vai sacudir a igreja, a sacudidura. Vai haver um peneiramento para tirar de dentro da igreja aquele que não tem compromisso verdadeiro com Deus, não tem compromisso com a verdade. Pessoas que estão na igreja, irmão, mas com o coração dividido, não vão suportar as provas que virão. E Deus vai permitir que o Espírito Santo tire essas pessoas da igreja, porque durante muito tempo Deus tem dado a oportunidade, mas alguns não estão no jeito. Alguns não levam a sério, não pegam firme. São pedras de tropeço dentro da igreja. Ficam atrapalhando, sempre os mesmos que estão envolvidos em rolo, em briga, em confusão, sempre se aventurando com falsas doutrinas. Não tem comunhão com Deus, então Deus vai chacoalhar a igreja, a casa de Israel. Do trigo verdadeiro, Amós diz, não vai se perder nenhum grão. Aquele que ama a Deus vai ficar firme, mas aqueles que não têm compromisso serão afastados da igreja. E tem gente que atrapalha a igreja, irmão, porque está sempre no meio de rolo, sempre provocando discórdia, desunião, sempre inventando coisas que não têm apoio da palavra de Deus. Agora, o Paulo diz em Coríntios, agora quem está em pé, cuide para que não caia. Então, preste atenção no estudo de hoje para você ver, será que eu não sou um desses que não tem firmeza? Será que eu realmente estou firme na fé? Será que eu tenho firmeza de confiança, firmeza doutrinária? É isso que nós estamos vendo no estudo de hoje. Vamos voltar aqui para o compartilhamento da tela e eu quero te mostrar algumas coisas muito interessantes. Nós mostramos num outro estudo o gráfico das profecias. Aí o gráfico dos eventos finais. A mornidão da igreja está aqui, a igreja de Laodiceia morna, a ponto de Jesus dizer, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, não és
nem frio, nem quente, uma igreja morna. A profecia a respeito da igreja de Laodiceia diz que é uma igreja rica, abastada, e diz, não preciso de nada. E Jesus diz, não sabe o que é pobre, segue nu, a mornidão da igreja. Depois a chuva serôdia, que é quando a igreja vai receber com força o poder do Espírito Santo, mais do que nunca, e o alto clamor, a pregação do Evangelho, a última mensagem de Deus ao mundo, o decreto dominical então virá. Depois, pouco tempo depois do fechamento da porta da graça, é quando Jesus sai do santuário, termina o trabalho de intercessão, o Espírito Santo se retira da terra e começa a cair então as pragas, as 7 pragas. Na terceira praga vem o decreto de morte e começa a angústia de Jacó. No período das 7 pragas é o período do grande tempo de angústia. E então vem a volta de Jesus. Nós estamos vivendo aqui nesse período da mornidão, mas já faz muito tempo, irmão, que estamos vivendo na última igreja do Apocalipse, o período da igreja de Laodiceia. Mas é importante você se lembrar, comentei sobre isso num outro estudo, que a igreja de Laodiceia, defeituosa como é a igreja de Deus. Deus vai sacudir a sua igreja, a igreja verdadeira, a igreja de Laodiceia. Não existe no Apocalipse a 8ª igreja. Não existe qualquer movimento para dizer vamos sair da igreja verdadeira, vamos fundar outra igreja, não tem apoio da Bíblia, não é profético. Não existe no Apocalipse a 8ª igreja. A 8ª igreja, se é que ela existe, já é no céu. Tá? Os salvos do céu. Mas aqui nesta terra, a igreja de Laodiceia, defeituosa como é a última igreja de Deus nessa terra. Então, é a igreja de Laodiceia que será sacudida. Aqui está a sacudidura. Eu, particularmente, acredito que com esta crise, com outras que virão, eu acredito fielmente que nós vamos ver, a partir pós-pandemia, vamos ver a igreja sendo sacudida. Eu estou com a impressão de que aqueles que são fraquinhos na fé, já quando as igrejas forem reabertas, já vão ter dificuldades para voltar. Quando vier a pressão para trabalhar de sábado, para compensar os dias parados, muitos não vão suportar a pressão. A igreja voltando unida, irmão, mais do que nunca, para receber o Espírito Santo, para terminar a obra, aqueles que só gostam de oba-oba, de festinha, não vão querer se envolver com a pregação do Evangelho e vão sair da igreja. Vão sair da igreja. Então, no gráfico profético, aqui está a sacudidura. No período final da igreja de Laodiceia, Deus vai sacudir, peneirar a igreja, para que aqueles que realmente querem ver Jesus voltar, possam receber a chuva serôdia para terminar a pregação do Evangelho. Veja só, irmãos, aí as principais causas da sacudidura. Eu anotei aí 5 causas que o Espírito de Profecia fala. Poderíamos ter outra aí, mas são as 5 principais. 5 causas principais da sacudidura. Primeiro, mornidão espiritual. Aquela pessoa que é morna, irmão. Eu vou explicar, vou passar item por item. E você vai com humildade, irmão, com carinho, avaliando se você não está correndo o risco de ser sacudido para fora da igreja. Mornidão espiritual. É aquela pessoa, irmão, que chega na igreja 10h30 da manhã. O culto começa às 9 horas, a escola sabatina. Mas ele não está nem aí. Para o trabalho de segunda a sexta, ele acorda às 6 da manhã, 5h30. Ele não chega atrasado. Mas a igreja ele vai só para o culto, ele vai de qualquer jeito. Um sábado ele está muito cansado, ele não vai, irmão. Ele não vai. O morno espiritual, irmão, ele fica em casa dormindo, sábado de manhã, depois ele acorda às 11 horas, lê um texto bíblico para aliviar a consciência e acha que está bom. O morno espiritual, ele não tem lição da escola sabatina. Porque ele acha que é bobagem. Aí, como ele não tem lição, ele não estuda lição, ele não vai para a escola sabatina. Porque se ele chegar na escola sabatina, ele fica perdido. Ele passa vergonha. Então, ele não vai. O morno espiritual é o sabatista, irmão. E nós temos muitos sabatistas entre nós. É aquela pessoa que vai na igreja sábado de manhã
para cumprir tabela, para aliviar a consciência. Ele vai assim meio com uma obrigação, com medo de perder as bênçãos de Deus, depois ele some. Se tem um curso profético no sábado à tarde, ele não vai, irmão, porque ele tem que dormir. No domingo ele já não vai faz muito tempo. Ele arruma uma casa no domingo, ele vai jogar bola, ele vai pescar, ele vai se encontrar com os amigos, mas à noite ele não pode ir na igreja, porque é muita coisa ir na igreja, sábado e domingo. Ele não vai, e esse é o morno espiritual. Quarta-feira, nem pensar, irmão. Culto de oração. O morno espiritual, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós temos muitas pessoas na igreja assim. O morno espiritual é o que gosta do show. Ele gosta do show, irmão. Ele pergunta, quem é que vai estar lá? Vai ter um programa especial? Quem é o pregador? Vai ter um cantor famoso? Ah, se tem um cantor famoso, eu vou. Se não tem, eu não vou. Eu gosto muito de uma frase do pastor Mota, que ele diz assim, que às vezes tem um programa na igreja, a pessoa pergunta, quem é que vai estar lá? Aí você diz assim, é Jesus. Ah, é só Jesus que vai estar lá? Então não vou, não. Eu queria saber se tivesse um cantor famoso, eu ia. Mas como é só Jesus que vai estar lá, eu não vou, não. E nós chegamos nesse ponto, irmão. No ponto de que um programa com um cantor famoso, e muitas vezes com musiquinhas que não servem para nada, que mais mexe com a cintura, com o quadril, do que com a mente. Com a mente, eu tenho falado disso muitas vezes, irmão. Nós temos músicas modernas na igreja que é lixo, irmão, lixo. Não serve para nada. Não serve para nada. Só que nós estamos vivendo num período da igreja, irmão, que um cantorzinho famoso, que chacoalha lá o quadril, a cintura, lota as programações. Mas se tiver um curso profético, meu irmão, vai meia dúzia. O morno espiritual, ele quer um show. O morno espiritual, ele está preocupado só com eventos especiais. O morno espiritual, preste atenção, com todo carinho, talvez você seja um deles. O morno espiritual, ele vai na igreja pensando o que a igreja tem para me oferecer. Aí ele vai para a igreja e ele sai do culto dizendo assim, eu não gostei hoje não. Hoje eu não gostei. E está errado a visão de adoração, porque quando eu vou na igreja, eu tenho que perguntar o que eu tenho para oferecer para Deus. E quando termina o culto, eu tenho que voltar para casa perguntando se Deus gostou. Não é eu que tenho que gostar, é Deus que tem que gostar. Quando voltar para casa, nós temos que perguntar, Deus gostou da minha adoração? Deus aceitou o meu louvor, a minha oferta? O morno espiritual é assim, irmão. Ele não tem compromisso com a igreja. Ele não tem compromisso com a Bíblia, irmão. Ele não leva a Bíblia na igreja, ele não leva. Ele leva o celular. Ah, ele falou, aqui no celular tem minha Bíblia. Não, ele tem vergonha de andar com a Bíblia, irmão. Ele não tem vergonha lá em casa de gritar com a esposa, com o marido, para que todos os vizinhos escutem. Mas de andar com a Bíblia na mão, ele tem vergonha. O morno espiritual é assim. É o adventista que chega atrasado, que não estuda a lição, que não vai nos cultos da igreja, que não leva a Bíblia na igreja, irmão. E se disser assim, vamos distribuir livros hoje à tarde, vamos dar um estudo bíblico, aí que ele não aparece mesmo. Porque ele tem vergonha de entregar um livro, uma Bíblia. Ele tem alergia de dar estudo bíblico para alguém. Esse é o morno espiritual. Número 2, conhecimento superficial da Bíblia. Aqueles que serão sacudidos, essa é a outra causa da sacudidura, é pessoas que não têm conhecimento bíblico. Irmão, e me permita dizer uma coisa muito importante. A igreja adventista foi conhecida há muito tempo como o povo da Bíblia. O povo da Bíblia. Mas muitos adventistas hoje não conhecem a Bíblia com profundidade. Temos muitos membros na igreja que, se tiver que discutir Bíblia com um evangélico, com uma pessoa que estiver ensinando eu, alguns adventistas ou muitos passam vergonha, porque não têm conhecimento profundo da Bíblia. Pessoas que têm um conhecimento superficial da Bíblia serão candidatos fortes a serem sacudidos, peneirados para fora, irmão. Nós precisamos voltar a estudar a Bíblia. E eu queria fazer um apelo aqui agora. Se eu tenho um líder de jovens que está me ouvindo, os anciões, líderes da igreja, quando forem fazer um pequeno grupo de jovens, mesmo que seja online, de sexta-noite, sábado à tarde,
faça grupos jovens para estudar a Bíblia, irmão. Faça, você, diretor JA, faça um grupo, um PG, um pequeno grupo cada semana para estudar o Apocalipse, capítulo por capítulo, para estudar profecias, irmão, para estudar as doutrinas da Bíblia. Vamos voltar a criar na igreja, de sexta à noite numa sala, sábado à tarde, irmão, domingo à noite nos cultos, classes de estudos avançados da Bíblia, se aprofundar, não só para o conhecimento próprio, para depois podermos passar isso para os amigos, para os parentes, para dar um estudo bíblico. Se você não tiver profundidade bíblica, irmão, você será um candidato fortíssimo a ser sacudido para fora da igreja. Se você não tiver profundidade bíblica de coração, você é um candidato forte a se afastar da igreja e estar perdido quando Jesus voltar. Conhecimento superficial da Bíblia. E avalie com carinho, irmão. Será que você não faz parte daquele grupo que pegou alergia da Bíblia? Você começa a estudar a Bíblia, em 5 minutos você já dorme. Se falar que nós vamos ter um show na igreja, você vai. Mas você vai ter um curso de estudos bíblicos aprofundados da Bíblia, aí você tem alergia, não gosta. Muito cuidado com isso. Terceira causa da sacudidura. O Espírito de Profecia fala disso. Leia depois o livro Eventos Finais. Mágoas e ressentimentos. Eu, no meu ministério, já vi muito disso, irmão. Gente que briga com o outro, que desentende, todos estamos sujeitos. Não deveria acontecer, mas somos pecadores. Eu tenho a intenção de ser um pastor querido, um pastor que ama as pessoas, mas já falhei tanto, já errei tanto, irmão, porque sou um pecador. Mesmo dentro de casa, eu erro muito com a minha esposa, com meus filhos, sou um pecador. Mas o que tem que fazer? Tem que acertar as coisas. Mas pessoa que fica guardando no coração a mágoa, aí ele sai da igreja. Tem muitas pessoas hoje afastadas da igreja por causa de mágoa. Talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo agora seja uma pessoa querida, que tem ainda a verdade de Deus no seu coração, mas tem vergonha de voltar para a igreja porque brigou com alguém há 10, 20 anos atrás e você não perdoou, não resolveu. Mágoas e ressentimentos. Cuidado com isso. Muitos que vão ser sacudidos para fora da igreja são pessoas que alimentam no seu coração mágoas e ressentimentos e não perdoam. Quarta causa, desrespeito pelo sábado. O Espírito de Profecia fala que a pessoa que não leva a guarda do sábado a sério, com respeito, esta pessoa vai ser sacudida para fora da igreja. Porque vai vir uma pressão para trabalhar de sábado. Vai vir uma pressão para guardar o domingo, ou para não guardar dia nenhum, irmãos. E a pessoa, e tem adventistas que levam o sábado de qualquer jeito, que acha que é bobagem. E a teoria, eu já vi muito isso no meu ministério, a teoria, Deus é amor. Aí eu preciso dar o sustento para minha família, Deus não vai levar em conta. Ok, Deus sabe que você precisa dar o sustento para a sua família, e eu também. Deus sabe, Deus ama a minha família, ama a sua, mas a obediência a Deus é algo que Deus considera como algo muito sério. Quando a Bíblia fala do mandamento do sábado em Ezequiel, fala para que saibais que eu sou o Senhor. Deus não tem como ele ser o dono, o Senhor da minha vida, se eu não respeito o dia de sábado. Se eu não respeito as suas palavras, os 10 mandamentos. Quem não leva a guarda do sábado a sério, irmão, é um candidato forte a ser sacudido para fora da igreja. E não se esqueça, querido amigo, que o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira. Porque tem muitos adventistas que acham que sexta-noite não é sábado. E avançam com o trabalho, com os compromissos. Não. Pessoa que não respeita o sábado é um candidato forte a ser sacudido. E, por fim, o Espírito de Profecia diz que a perseguição na escola, a perseguição no trabalho, perseguição na família, são fatores. Então, é uma das principais causas da sacudidura. Olha só o que diz alguns textos agora que eu vou te mostrar. Acompanhe aí. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma,
A marca da besta nos será recomendada com insistência. A guarda do domingo. Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Neste tempo, o ouro será separado da escória da igreja. O livro Eventos Finais, página 150, está dizendo que a guarda do sábado ou a guarda do domingo, o selo de Deus ou a marca da besta será um dos fatores principais da sacudidura dentro da igreja. Muitos adventistas que hoje guardam o sábado de qualquer jeito, que não levam a sério, vão achar que isso é bobagem, em meio à perseguição, à pressão, vão espanar. Aqueles que já cedem aos costumes mundanos não vão achar difícil abandonar o sábado e começar a guardar o domingo. Olha só o que diz na página 193, também do Eventos Finais. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. O sábado será um assunto decisivo no grande conflito e também na sacudidura. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. O sábado será um dos assuntos principais na sacudidura, irmão. O adventista meia-boca, o laodiceano morno, ele, quando vier a pressão pós-crise, quando a empresa falar, tem que vir de sábado, senão você vai perder o emprego, quando a faculdade, a escola falar, você tem que ter aula de sábado, ele vai espanar, porque ele não tem respeito por Deus, não entendeu que está em jogo quem é o dono da minha vida, quem é o meu Senhor. Se Deus é o meu Senhor, eu lhe obedeço, eu respeito os seus mandamentos e eu guardo o sábado, o dia que a Bíblia manda guardar mais de 200 vezes. A Bíblia fala para guardar o sábado. O selo de Deus, a marca de Deus, o sétimo dia, com respeito ao sábado, será a marca da lealdade a Deus. Eu faço uma pausa para dizer aqui para você, querido amigo, querido irmão, seja fiel. Por isso que a Bíblia diz ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa eterna está ligada, relacionada com lealdade. Lealdade. Seja fiel a Deus. E o sábado é a marca, é o selo de Deus. Não abra mão de ser fiel a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Mas principalmente com relação à guarda do sábado. Leve a sério isso. Tenha respeito pelo dia do Senhor. Respeito. O diabo, ele é o maior interessado em que você não respeite o sábado, que você ache que é bobagem, que é frescura, que é extremismo, que é exagero. O diabo vai colocando essas ideiazinhas perniciosas na cabeça e a pessoa vai levando de qualquer jeito. E eu já vi muito isso. A pessoa transgride um sábado, no outro não vai na igreja, no outro faz um biquinho. Quando menos espera, ela está longe de Deus, longe da verdade, longe dos caminhos de Deus e perdida. O selo de Deus, o sábado, será um ponto decisivo entre o joio e o trigo. Olha só o que diz Eventos Finais, página 153. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição, para agradar a tendência de seu sentimento de amargura. Duas coisas que esse texto destaca. Duas coisas. Que na sacudidura, ao vir a sacudidura, muitos vão sair da igreja por causa de falsas teorias. Falsas teorias. Irmão, e está acontecendo direto isso, direto. Deixa eu fazer uma outra pausa aqui para te explicar uma coisa muito importante. Escute com atenção, irmão. Eu já vi isso na minha vida, no meu ministério, você já viu, só que vai acontecer mais daqui para frente. Conversas fiadas, movimentos, alguns até de adventistas, furados, extremistas, loucos, sem noção, que vão começar a inventar teorias que não têm apoio bíblico, irmão.
teorias mirabolantes para criar alguns movimentos. Nós tivemos aqui no Brasil, alguns anos atrás, irmão, o movimento do regime do Éden. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso e vai levar um susto quando ouvir agora. Você vai achar que é uma loucura, mas tem. O movimento do Éden. Não pode comer nada do que vem debaixo da terra. Adão e Eva não comiam antes do pecado que tinha embaixo da terra. Então, é pecado comer o que vem debaixo da terra. Então, é pecado comer batata, é pecado comer mandioca, é pecado comer, que mais aí? Cenoura, beterraba, porque tudo que vem debaixo da terra é pecado comer. Olha que ponto chegou o ser humano, irmão. Pensa comigo. É pecado comer batata, é pecado comer cenoura, é pecado comer beterraba. E fizeram disso uma religião, irmão. E o negócio foi crescendo. Loucos. Loucos. Agora tem um outro movimento aí, que as pessoas vendem tudo que tem e vai para o meio do mato. E lá sobe a montanha e fica esperando ver os gravetos brilhar. Aí vai à noite lá, passa a noite no monte, e aí o milagre acontece quando os gravetos que estão no chão começam a brilhar. E agora eu recebi uma notícia um dia desses que alguns começaram a levitar, irmão. A pessoa está deitada na cama e falou assim, e eu comecei a flutuar na cama. Subi. E ficou 2 metros de altura flutuando no quarto. Para que isso, irmão? Mas acredita nisso. E talvez esteja alguém me ouvindo aqui agora, que seja pessoas que têm, alguns, irmãos, escuta com carinho. Alguns têm, parece que gosto por essas coisas, irmão. Não dá um estudo bíblico, nunca levou uma pessoa a Cristo, mas gosta desses fanatismos. Tem gente que tem gosto para isso, irmão. Tem gente que gosta. Se firme na verdade bíblica, irmão. Naquilo que a Bíblia ensina como verdade. Se você estiver firme na verdade, firme com Deus, e pregando o evangelho como a Bíblia ensina, já está ótimo. Mas não fique inventando moda, não. Então vai começar a surgir, um tempo atrás surgiu aí movimentos contra o Espírito Santo. A maior estupidez que um adventista pode entrar, irmão, é dizer que o Espírito Santo não existe. Se Jesus disse que é Ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo, irmão. Se eu estou aqui hoje, você está aí me ouvindo, porque o Espírito Santo nos incomoda, Ele que nos dirige, Ele vos guiará toda a verdade, diz a Bíblia. Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse, eu estou indo embora, mas eu vou enviar um outro como eu. Para ele trabalhar no teu coração. Vocês não estarão só. Aí a pessoa diz, não, o Espírito Santo não existe, irmão. Como que não existe? Se a Bíblia fala dele. Ah, não, ele é um vento. Mas como que ele é um vento? Se a Bíblia diz que o Espírito Santo chorou, ele se entristeceu, o Espírito Santo falou. Movimentos de loucos, irmãos. Se eu descartar o Espírito Santo, acabou o plano da salvação. Mesmo Jesus tendo morrido na cruz por mim. Aquele que me convence a aceitar Jesus como meu Salvador é o Espírito Santo. Aquele que me convence que eu sou um imundo, um perdido, um pecador é o Espírito Santo. Se eu disser que o Espírito Santo não existe, o diabo zomba de mim, porque ele fala, pronto, o plano da salvação foi por água abaixo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque uma das causas principais da sacudidura será falsas doutrinas. Gente que vai sair. E deixa eu dizer para você, já está acontecendo nessa quarentena, através da internet, muitos movimentos de extremistas, de loucos, que não acrescentem nada, que não ajudem nada, que não ganha ninguém para Cristo, irmão. E se eu estou falando para alguém que fica a semana inteira aí com o celular na mão, assistindo sermões e palestras de loucos, de gente que não tem apoio bíblico, saiba que o diabo está fazendo um laço para tirar você da igreja. Cuidado com isso. E o Espírito de Profecia fala bem claro isso. Olha só o que diz o texto aí. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seu sentimento de amargura. O que o texto está dizendo? A segunda coisa que o texto diz é que pessoas que brigaram na igreja, que estão com mágoa, com ressentimento e não perdoam, o que é um pecado gravíssimo, aí essas pessoas que têm tendências a ir atrás de novas teorias.
de falsa teoria. Eu estou chateado lá com o irmão da igreja, eu não quero ir mais lá ver a cara dele, e aí eu fico procurando na internet coisas novas, e daqui a pouco eu estou enveredando por caminhos de falsos ensinos, de falsas teorias. Muito cuidado com isso. Olha só o que diz o outro texto. Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo, darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e se afastarão da fé. Olha o que diz o texto, irmão. Não receberam o amor da verdade, são levados pelos enganos do inimigo, ensinos de demônios, e vão acabar se afastando da fé e da igreja verdadeira. Uma outra coisa pesada que o Espírito de Profecia diz, página 154 dos Eventos Finais. E isso nós já estamos vendo acontecer, e você vai ver cada vez mais. É forte, é triste, mas é verdade. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidades serão frequentes. O Espírito de Profecia diz, escute com atenção, o Espírito de Profecia diz que na sacudidura, na reta final da história, muitas estrelas, irmãos, aqui está incluído pastores, cantores, anciões, pessoas influentes da igreja. Repito, inclusive pastores. Triste, mas é verdade. E aqui eu quero fazer uma pausa, de novo, irmão. De novo, com muito carinho. Pare com esta mania de ficar adorando, idolatrando pessoas. Pessoas da televisão, da TV Novo Tempo, ou pastores, ou grandes pregadores. Não, irmão. Não faça isso. A sua religião tem que ser a Bíblia. A sua firmeza tem que ser na igreja verdadeira, na igreja adventista, não em pessoas. E tem gente que valoriza mais o pregador do que a mensagem. Aí o pregador cai em pecado, se afasta da igreja, aí a pessoa se esfria na fé. Aí leva um choque e desanima, porque estava focado na pessoa, no mensageiro e não na mensagem. Muito cuidado com isso, muito cuidado. E para com essa mania de ficar idolatrando pessoas. Idolatrando, está cheio de adventista fazendo isso. Ai, é o cantor tal. Ai, aquele cantor. Ai, aquele pastor. Ai, aquele sujeito da TV. Para com isso, irmão. Se apegue à Bíblia. A Bíblia. Claro que você pode, eu posso, eu tenho isso, você tem um carinho por um pregador, um gosto pelo estilo de pregação daquele professor, daquele pregador lá da TV Novo Tempo. Amém. Tem muitos pregadores que eu gosto de ouvir, irmão, que é uma bênção na minha vida. Mas não idolatre pessoas, irmão. E tem muita adventista que exalta o cantor, o pregador, o pastor. Isso é errado. E a profecia diz bem claro, com tristeza, que muitos que hoje brilham na igreja se tornarão estrelas cadentes, irmão. Vão se afastar da verdade. Olha aí o que diz o texto. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Nós já temos visto isso. Alguns caíram no pecado, se arrependeram, foram rebatizados e amém. E amém. E deixa eu explicar uma outra coisa, hein? Muito séria. Preste atenção. Vou fazer outra pausa aqui, porque isso aqui é um assunto que me incomoda bastante. Tá? A igreja adventista tem um conceito, alguns têm dificuldade para entender, o que é uma pena. Que o irmão da igreja, o líder da igreja, se ele vier a pecar, cometer um pecado grave, se ele adulterar, foi infiel à sua esposa, ele é removido da igreja, ele recebe um puxão de orelha da igreja, porque é gravíssimo. O diabo está arrebentando com a família, com o casamento. A igreja não pode aceitar isso. Deus perdoa? Claro que perdoa, ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Mas tem que ser feita uma repreensão, um tempo depois a pessoa passa por um rebatismo. E com humildade, com paciência, vai voltando depois de algum tempo, depois de um rebatismo, essa pessoa poderá voltar a pregar, a cantar. Não é uma questão de um dia para o outro. A pessoa adultera hoje, amanhã rebatiza e segunda-feira já está pregando de novo. Calma.
Agora, com relação ao ministério pastoral, é diferente, irmão. Quando eu entrei no ministério, com 21 anos de idade, eu entrei consciente de que se um dia eu for infiel à minha esposa, irmão, eu perco o meu ministério. Não quer dizer que eu estou perdido para sempre. Deus me perdoa, eu tenho que receber a disciplina da igreja, depois de algum tempo tem que haver um rebatismo, mas eu não serei pastor mais. Eu posso ser um cantor na igreja, um pregador, posso ajudar em algumas coisas. É assim que funciona. Só que tem havido por aí, às vezes os irmãos confundem isso. Se um pastor caiu em adultério, nós temos que amar ele, ter carinho. Ele recebe a disciplina, espera passar lá um ano, passa por um rebatismo, só que ele não é pastor mais. Só que às vezes a igreja não entende isso. E me incomoda muito saber que na América do Norte, alguns que estão me ouvindo sabem disso, tem pastores que adulteraram no Brasil e que voltam a ser pastor na América. Está errado, irmão. Está errado. Mas quer dizer que Deus não perdoou? Não, tem nada a ver com o perdão de Deus, irmão. Deus perdoou. Mas o ministério ele perdeu. Ele já entrou sabendo disso. Entrou consciente disso. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Mas a profecia diz que muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Apostasias de homens. Então, não prenda sua fé em homens, irmãos, em líderes. Porque muitos que hoje ocupam posição de responsabilidade vão abandonar a igreja. É triste, mas isso não deve abalar a nossa fé. Mas a profecia diz uma coisa linda que eu quero compartilhar com você. Diz que muitos vão ser sacudidos para fora da igreja. Na sacudidura, os fracos da fé vão sair da igreja, não vão suportar a aprovação. Mas diz que esses lugares deixados vazios na igreja, pelos fracos da fé, serão e logo ocupados por muitos que virão, muitos irmãos, muitos de outras igrejas. Tem muita gente que o Espírito Santo está preparando, muita gente boa, gente querida, que vai vir para a verdade, vai vir para a igreja verdadeira, irmão. O Espírito Santo está lá incomodando. Nós teremos uma tristeza de ver muitos queridos abandonando a igreja. Será triste, triste. Mas teremos alegria, irmão, de ver muitas pessoas voltando para a igreja, pessoas de outras religiões aceitando a verdade. Olha só o que diz o texto aí. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. Há muitos que o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízes destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura, seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas nesses últimos dias, que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Vou ressaltar o que o texto diz, irmão. Os lugares vagos, por aqueles que vão ser sacudidos para fora da igreja, serão preenchidos da última hora, por muitas pessoas que hoje não são da igreja. E o texto seguinte que eu li, Ellen White diz assim, que no meio da crise, no meio dos juízos, no meio das pandemias, é que Deus está trabalhando de maneira firme no coração de muita gente boa, gente sincera, que hoje não está na igreja verdadeira. Então se prepare, irmão, se prepare. A igreja tem que estar com o coração aberto, sem frescura, sem brigas, em paz, cheia do Espírito Santo. Nós temos que estar preparados, porque muitos virão. Está chegando a hora que muitos virão. Olha só o que diz o outro texto. Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. E não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. Fica tacando pedra, não. Deus tem pedras preciosas
em todas as igrejas. E tem muita gente por aí, gente fervorosa, gente que ama Deus, que só não está guardando toda a verdade porque ainda não foi explicado a essas pessoas como deveria. Agora, uma outra coisa, estamos nos aproximando do fim, e aí eu quero explicar uma coisa muito importante, irmão. Quem fica e quem sai? Existe uma discussão teológica sobre esse assunto. Existem dois tipos, por isso que aparece aí na imagem para você, dois tipos de peneiramento. Dois tipos de peneiramento. Aí aparece na imagem umas pessoas banando café, eu já vi isso pessoalmente, tentei fazer e não consegui, porque é difícil. A pessoa que tem habilidade, ele chacoalha a peneira, joga o grão para cima e o vento tira a palha e o grão cai na peneira de novo. Ali, na outra imagem, tem um peneiramento de uma terra ruim. Um pedreiro estava precisando de uma terra boa, então ele pega a peneira e vai peneirando e vai caindo ali uma terra fininha, que vai passando pelos buracos da peneira, e do lado ele vai jogando aqueles torrões lá que atrapalha ele, que não serve para nada. Então, nessa imagem da terra, o que sai da peneira, o que cai da peneira é o material bom. No peneiramento de grãos, o que sai da peneira é a palha. E existe uma discussão sobre esse assunto. E agora eu quero olhar mais firme aqui para você e pensar com você. Quem é que fica na peneira e quem é que sai na peneira na sacudidura espiritual? Alguns dizem assim, o que vai sair é o bom, porque a igreja está perdida. A igreja adventista verdadeira virou Babilônia. Então, quem sai é o povo bom. Os que ficam são os ignorantes, os mornos, os frios na fé. Existe uma outra teoria que diz assim, não, quem sai é o fraco, é o ruim. Quem fica é aquele que é firme. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18 é o capítulo que fala da Babilônia. A Babilônia que tem ali a confusão. O verso 2 diz, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Está falando das igrejas falsas, das igrejas que não respeitam os mandamentos de Deus. E aí, quando chega no verso 4, a Bíblia diz assim, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A Babilônia sempre existiu, é a confusão religiosa. A Babilônia na profecia é o retrato das igrejas falsas, de confusão doutrinária. E Deus fala assim, existem em todas as igrejas pessoas sinceras, e chega uma hora que Deus faz um último convite, sai da Babilônia e venha para a verdade. Retirai-vos dela, povo meu. Irmão, é para sair da Babilônia, não é para sair da Laodiceia. É isso que eu quero que você entenda. Não existe na Bíblia nenhum convite, quando a Bíblia fala da Laodiceia, Deus dá um puxão de orelha na Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que Deus repreende, mas não tem nenhum texto que diz assim, Deus falando, sai da Laodiceia. Não, porque a igreja de Laodiceia é a igreja verdadeira e defeituosa como ela será a igreja de Deus até o final. O retirai-vos dela, povo meu, é para quem está na Babilônia. Então, entenda uma coisa, irmão. E por isso que Jesus comparou ao peneiramento do trigo. Eu mostrei para vocês dois tipos de peneiramento. O peneiramento da terra ruim, o que sai é a terra boa. Mas a Bíblia fala do joio e do trigo. O peneiramento do trigo é quando a pessoa com habilidade joga os grãos para cima e o vento tira a palha. O que fica na peneira é o grão bom. Por isso que lá em Amós Deus disse assim, não vai perder nenhum grão bom, porque ele fica. Então o firme na fé, o remanescente, fica na igreja, firme. Eu nasci na igreja, irmão, e já vi muita coisa triste, coisa que eu não concordo. E eu já errei bastante também. Mas eu fiz um propósito de estar firme na igreja verdadeira até o final. Até o final.
porque é o que a Bíblia ensina. O que vai sair é a palha. O que o vento vai soprar para fora da peneira é a palha. Então, irmão, não é para sair da igreja. Quem vai sair é o fraco na fé. É aquele que vai ser levado pelo vento de falsas doutrinas. É aquele que está morno e não vai suportar a aprovação final. É para ficar firme, porque esta igreja verdadeira é a menina dos olhos de Deus. É importante você ter a consciência disso. E tem gente, se vai criticar uma coisa, pode criticar. Como eu já critiquei também, mas tem que criticar para ajudar. Criticar por criticar não resolve nada. Criticar para ajudar. E outra coisa, tem gente que critica, mas não faz nada para mudar. Não faz nada. Agora, se for para criticar e sair da igreja, aí está do jeito que o diabo quer. Então, quem fica? Quem fica é o trigo, irmão. Quem sai é o joio. Este é o conceito da Bíblia. Ok? É isso que eu queria deixar claro para você. Ellen White teve uma visão, irmão. E ela viu um caminho estreito. Diz que esse caminho era difícil, apertadinho, estreito. Havia abismo dos dois lados. Ela diz assim, e muitos voltavam atrás. Não queriam mais continuar pelo caminho, mas diz que lá no fim do caminho estava Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmão. A verdade, Ele é o caminho todo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nessa visão que Ellen White teve, diz que viu muitos caindo no abismo, em meio às tentações do mundo. Muitos voltando atrás e desistindo. Mas diz que tinha um povo que continuava firme, apesar da dificuldade, apesar da luta. Esse é o remanescente, irmão. É aquele que mesmo na sacudidura vai continuar firme na igreja, firme em Cristo, mais firme do que nunca. E eu convido você a continuar firme na igreja, irmão. Firme na fé, firme a Deus, firme na palavra de Deus. Não volte atrás, irmão. Não desista. O Espírito de Profecia diz que quando Jesus estiver voltando, aqueles que estiverem entre os perdidos, entre os ímpios, pessoas que um dia estiveram na igreja verdadeira, o desespero deles será o pior de todos, em pensar, eu estava salvo, eu aceitei a verdade, mas voltei atrás. Fui levado pelo vento de falsas doutrinas, pelo desânimo, pela falta de confiança em Deus. Eu convido você a fazer parte deste grupo que continua firme na fé, firme na igreja, firme ao lado de Deus, ainda que caiam os céus. Para terminar, como se preparar para a sacudidura? Como não ser sacudido, peneirado para fora da igreja? Como? 7 conselhos. Coloquei 7 de propósito, que o número 7 é o número de fidelidade na Bíblia. Como se preparar para a sacudidura que vai vir, irmão? Pode escrever. Depois dessa crise, a igreja vai ser sacudida, irmão. Como se preparar para estar salvo quando Jesus voltar? Número 1, comunhão com Deus. E isso ninguém pode fazer por você. Você tem que tomar jeito agora. Voltar a ter uma vida de oração, de estudo da Bíblia, estudar o Espírito de Profecia, voltar a ter uma comunhão profunda com Deus, joelho no chão, consagrando a vida a Deus, pedindo a presença do Espírito Santo, orando pelos queridos que estão afastados. Comunhão com Deus, irmão. Segundo conselho, a presença do Espírito Santo. Peça a presença do Espírito Santo na sua vida. Nós, adventistas, cremos no Espírito Santo, mas falamos pouco dele. Precisamos falar mais do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, vem dirigir a minha vida. Me mostra onde eu estou errado. Guia os meus pensamentos, minhas palavras. Me afaste do pecado. Me ajude a ter um reavivamento, uma reforma, a fazer uma reforma na minha vida. Presença do Espírito Santo em nossa vida. Terceiro conselho, humildade e perdão. Se está chateado com alguém, irmão, tenha humildade de ligar para a pessoa. Quando as igrejas for reabertas, vai lá dar um abraço para a pessoa, mas faz de verdade. Não vai abraçar para um mês depois estar brigando de novo. Tenha humildade de reconhecer onde você errou. Humildade de pedir perdão. Todos nós somos dependentes do perdão de Deus e do perdão dos outros, porque nós já erramos também. Se você não quer ser sacudido junto com o joio, irmão, você tem que estar no grupo das pessoas que recebem pelo poder do Espírito Santo humildade.
Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor que ninguém. Somos pecadores. Humildade e perdão. Quarto tópico, quarto conselho, firmeza doutrinária. Estude as doutrinas da Bíblia, irmão. A doutrina sobre os mortos, a doutrina sobre os alimentos imundos, a doutrina sobre o batismo verdadeiro, a doutrina sobre os dízimos e as ofertas, e seja fiel, a doutrina sobre os 10 mandamentos, a guarda do sábado, a volta de Jesus, o corpo como templo do Espírito Santo, e tenha sobre a trindade, a divindade, firmeza doutrinária. Faça um estudo bíblico sozinho em casa, lição por lição. Firmeza doutrinária. Quinto conselho, fidelidade a Deus. Compromisso, seja fiel na guarda do sábado. Essa fidelidade envolve muitas coisas. Seja fiel à sua esposa, ao seu marido. Muitos vão ser sacudidos para fora da igreja por infidelidade matrimonial. Fidelidade no casamento. Isto é fidelidade a Deus. Porque você prometeu perante Deus ser fiel. Fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Fidelidade na guarda dos 10 mandamentos. Fidelidade na guarda do sábado. Leve o sábado com respeito, com amor, com seriedade. Sexto conselho, envolvimento missionário. Escute bem, irmão. Quem não estiver envolvido com a pregação do evangelho vai sair da igreja. Escuta o que eu estou falando. Volte a dar estudos bíblicos. Promova uma classe bíblica. Pode ser pelo online. Vá, depois que acabar a quarentena, já certa com um parente, com um amigo, para ir lá 1, 2 vezes por semana dar um estudo bíblico. Se envolva na distribuição de livros, distribuição de folhetos, no evangelismo da igreja, levando um amigo para a classe bíblica da igreja, envolvimento missionário. E o sétimo e último conselho, exaltação a Jesus. Jesus é que tem que ser exaltado. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que será exaltado pelos séculos dos séculos. Que Jesus seja de verdade o Rei, o Senhor da sua vida. Aquele que tem Jesus como centro da vida. Esse vai permanecer firme, vai permanecer fiel. Breve Jesus voltará. Essa é a nossa marca. Semana passada eu falei, sobre esperança versus breve Jesus voltará. Esperança é muito subjetiva. A nossa marca é breve Jesus voltará. Fale isso, creia nisso, irmão. Estamos chegando num tempo, escute bem, e creia no que eu estou te falando, porque é a profecia que fala. Não é invenção minha. A igreja, depois desta crise, vai ser sacudida, irmão. Muitos vão sair da igreja. Muitos vão abandonar a fé. Mas aquele que estiver firme na Bíblia, firme em Deus, esse será salvo. O livro de Amós, Deus diz assim, eu vou sacudir a casa de Israel. 1 Coríntios 10 diz, quem está em pé, cuide para que não caia. A única maneira, irmão, de estar preparado é estando firme na Bíblia, firme em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Quando a igreja for sacudida, que eu e você possamos permanecer na peneira, como trigo, firmes, porque Jesus está voltando. Feche os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Pai querido, como é triste e duro saber que muitos que estão na igreja hoje sem compromisso contigo, com a tua palavra, são pessoas que amamos, mas que há tempo o Senhor tem tentado ajudar e não pegam firme com as coisas da tua palavra. E a profecia diz que esses serão afastados da verdade, sacudidos pelo vento do mundanismo, das falsas doutrinas, do desrespeito pelos teus mandamentos. Mas, Pai querido, tenha misericórdia de nós. Puxa a nossa orelha, nos repreende, nos mostra naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos corrigir, mas não permita jamais que a gente saia da verdade. Que possamos ficar firme na igreja até Jesus voltar. Que quando a igreja, como uma peneira, for sacudida, e o vento forte deste mundo, das falsas doutrinas, soprar o joio para fora,
tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazermos parte do remanescente fiel. Daqueles que, mesmo pecadores, mesmo falhos, mas que possamos ficar firmes na igreja até Jesus voltar. Que nada neste mundo, nada nos afaste de ti. Perdoa os nossos pecados, derrame o poder do Espírito Santo sobre nós e nos prepare para receber muitos que virão. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós estamos terminando aqui. Que Deus abençoe a todos.